Pode sentar, por favor. Antes que nós começamos, gostaria de avisar a igreja, acho que a maioria já estão sabendo, que amanhã eu e a Peggy e o Ryan, junto com o pastor Cooney, nós vamos viajar para o Japão. Tá? Nós fomos convidados para falar numa conferência missionária na igreja onde o pai do pastor Cooney é o pastor, lá no sul, de Japão. Então amanhã nós vamos sair de Guarulhos, 10h30, mais ou menos à noite. Vamos direto para Nova York, que vai ser mais ou menos 10 a 11 horas direto para lá. Vamos pousar lá para 3 horas e pouco. E aí mais 14 horas até o Tóquio. E aí nós vamos chegar na quarta-feira à tarde. E vamos conhecer a cidade em Tóquio alguns dias. Vamos visitar 2 igrejas domingo que vem, pregando de manhã e à noite numa outra igreja. E aí começa a fazer a viagem, descendo para a cidade onde o pai é o pastor, onde ele foi criado, o Cooney. E na sexta daquela semana começa essa conferência. Vamos falar de sexta, sábado, domingo na igreja e voltaremos na próxima quarta. Nós vamos ter segunda e terça para conhecer um pouco daquela cidade e saímos lá de quarta, chegamos aqui no final do mês, na quinta-feira, acho que dia 31. Tá? E só quero falar tudo isso porque quero te avisar que, como eu e Peggy vamos estar fora esses mais 2 domingos, a igreja vai ser completamente fechada. Tá bom? Não vai ter mais culto. Né? Imagina se fosse assim. Né? Sabe por que não vai fechar? Porque não é só nós que servimos a Deus aqui. Temos muitas pessoas. Desde a sua entrada hoje à noite com os irmãos no estacionamento, entrando pelas portas, sendo recepcionado pelos ministérios de boas-vindas, passando cantina, vendo os irmãos e as irmãs preparando essa comida para nós ter uma confraternização aqui na igreja, entrando aqui, vendo todas as cadeiras colocadas no lugar certo, uma limpeza que as irmãs vêm 2 vezes por semana para manter a igreja limpa. Chegando aqui ouvindo a música, tem pessoas que trabalham no som, no áudio e vídeo, no live, no músico. Vocês levaram as suas crianças para infantil. Tem muitos irmãos e irmãs trabalhando ali. Todos voluntários, todos servindo a Deus. Tem dezenas de pessoas, todo culto trabalhando, servindo a Deus aqui. Eu quero dizer que o segredo, a chave de uma vida boa diante de Deus, uma vida feliz, é servir a Deus. Não tem nada melhor do que isso. Tá? Então vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 20. A palavra servir. Só a palavra servir e os servos é mencionados mais do que 140 vezes, só no Novo Testamento. Se nós não entendermos o significado de ser um servo de Deus, trabalhando por Ele, na sua igreja e no seu reino. Quero explicar alguma coisa rapidamente, acho que a maioria sabe disso, mas o reino de Deus é toda a obra de Deus aqui na terra. Ele está trabalhando aqui na terra para ganhar almas, para crescer a sua família. Todos que são salvos fazem parte do reino de Deus. E todos os salvos têm que trabalhar para aumentar o número de pessoas que conhecem Cristo como Salvador. Isso é o reino de Deus aqui na terra. Nós que somos irmãos e irmãs em Cristo fazemos parte da família de Deus. Devemos tratar cada irmão, cada irmã nesse mundo com respeito, com amor, sendo da mesma família. E a igreja de Cristo são as pessoas,
os grupos menores que fazem parte do corpo de Cristo, que se dedicaram à sua vida, se proclamaram a sua salvação, declarando no batismo, e estão servindo fielmente dentro de um corpo local, igreja, chamado Corpo de Cristo. Tem muitas áreas em que nós devemos servir no reino de Deus, da maneira que nós tratamos os outros, dando nosso testemunho, conversando com as pessoas, ajudando as pessoas. E isso nunca para. Se nós estamos aqui, se nós estamos em Japão e qualquer lugar, até nas férias, onde vai encontrar com pessoas que você nunca vai ver de novo, parte do nosso serviço no reino de Deus é para tentar fazer a coisa certa para eles. Respeitar, ajudar se for possível e até evangelizar. Mas é outro tipo de serviço quando nós somos membros do mesmo corpo. É servindo uns aos outros, servindo as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão visitando a igreja, melhorando a vida de todos. Nem todo mundo aqui tem tudo espiritualmente que nós precisamos. Todos nós temos áreas em que nós devemos melhorar. E tem outras pessoas que são bem melhor naquelas áreas. E nós ajudamos uns aos outros em todos os aspectos da nossa vida. É isso que eu quero ver hoje à noite. O título é Servo, Eu? Tem um livro que foi escrito anos atrás por um americano que escreveu muitos livros. Ele era um pastor muito conhecido, o nome dele é Charles Swindoll. Ele escreveu um livro muitos anos atrás que eu li e está dizendo, servo eu? Está brincando. Para ser um servo não é uma coisa natural. Para sempre servindo os outros é contra a natureza do homem. Mas olha que a Bíblia diz em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Lembrando que mais que 140 vezes o termo servos, servir, está no Novo Testamento. É a base do Novo Testamento. Diz assim, pois o reino, capítulo 20, versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-lhe, a Bíblia diz outra, adorando Jesus, fez-lhe um pedido. Esses dois filhos da mãe dessas crianças, a esposa de Zebedeu, quem é? Esses dois apóstolos. Quais apóstolos eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Tiago mais velho, João bem jovem, talvez 16 a 18 anos. Dois apóstolos de Cristo. E a mãe, então eles estão saindo de um lugar, andando na direção de Jerusalém. O grupo, os apóstolos e as outras irmãs, outros irmãos que estavam sempre com Jesus, não era apenas os 12 apóstolos que estavam seguindo Jesus o tempo todo. Tinha um grande número de pessoas, a mãe de Jesus e outras Marias, teve várias pessoas, várias irmãs ajudando. Então, estavam andando lá e a mãe deles pegaram os meninos e levaram assim diante de Cristo. E ela falou, e Jesus falou, versículo 21, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outra à tua esquerda. Olha, que pedido, né? Está falando Jesus, quando o Senhor entra no seu reino, ele vai ser o rei, ele vai sentar no seu trono. Dá para pôr meu filho de um lado de você e outro do outro lado? Essa mostra um poder enorme nas pessoas que sentem, especialmente no lado direito do trono. A Bíblia diz que Jesus senta onde? Do lado de Deus? No lado direito de Deus. Mostra o poder do braço forte. Então, parece que ela não está entendendo o que ela está pedindo. Mas Jesus, com tanta paciência, tanta misericórdia, ele diz assim, versículo 23, disse-lhe Jesus, vocês, porque os dois meninos estavam juntos, vocês
não sabem o que está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles, os dois meninos, João e Tiago. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus, quando estava aqui na terra, sempre em submissão ao Pai. Ele continua aqui. E depois, versículo 24. Quando os outros 10 apóstolos ouviram, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Eu quero que nós lembramos essa frase, porque tem muita coisa, não somente essa mensagem hoje, mas tem muita coisa ao redor, pela cultura, pela sociedade, que aceitam uma maneira de agir, uma maneira de viver, que todo mundo aceita, mas Jesus diz: não será assim com você. Nós somos chamados para ser santificados, separados do mundo, viver no reino de Deus. Uma lei completamente divina que nós somos chamados para seguir. Jesus diz de novo, versículo 23, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, Jesus mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa palavra servo e a palavra escravo são duas palavras diferentes. E muitas vezes são traduzidos como servo. Mas nós temos uma palavra para servo, a primeira vez que ele falou, traduzido corretamente aqui, e outra vez era escravo. Nós entendemos que o Jesus falou é contrário. A vida cristã é contrário de tudo que nós entendemos como funciona aqui no mundo. Imagina, para você ser o mais importante, tem que ser o servo de todos. Para você ser o melhor, o maior de todos, você tem que ser escravo. Onde isso faz sentido? Não faz sentido em nenhuma parte desse mundo. Mas no reino de Deus, onde nós vivemos, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, é assim. E nós temos que entender isso. Porque se nós não entendemos isso, a parte mais básica do Novo Testamento, a parte que é a essência da mensagem da cruz, o Evangelho, que descreve a vida cristã, que nos ensina como nos relacionar entre os irmãos e irmãs da igreja. Se nós não entendemos que isso é a chave da nossa felicidade, ser um escravo, é tão esquisito, mas é assim que funciona no reino de Deus. Nós entendemos que a Bíblia fala muitos lugares, muitas ocasiões que não faz sentido, que é contra a lógica do ser humano. A Bíblia diz, para ter a vida, tem que fazer o quê? Morrer. Para ser rico, tem que ser pobre. Não pode pensar sobre as suas necessidades, tem que pensar nos outros primeiro. É todo contra a percepção da normalidade aqui nessa terra. Por isso nós fomos chamados para sair o reino de Satanás, que é o Deus desse século, sair daquele reino. E quando nós saímos do reino, vamos fecha a porta e tranca, e vamos entrar na maravilhosa luz de Cristo. É um outro mundo, é outra vida, é outra maneira de
de fazer tudo, de vestir, de falar, de comportar em todos os aspectos da nossa vida. É um outro mundo, que por enquanto nós vivemos no reino de Deus espiritualmente, como Ele é nosso Senhor. Mas um dia esse reino de Deus vai descer, a Bíblia diz, aqui na terra. E aí nós vamos viver eternamente, todos transformados. Mas até esse momento chega, Deus exige para nós que nós nos tornamos servos e escravos. Isso é algo que nós devemos aprender, fácil aprender, simples, abraçar e pôr em prática, para que nós podemos obedecer e honrar Deus. Eu posso dizer para você, não há outra maneira de viver, não importa o que nós conseguimos fazer com nossas vidas, que altura de fama com o cristão que nós nos tornamos nesse mundo, se nós não servimos Jesus, servimos a Deus como um escravo, nós nunca vamos honrar Deus. Por quê? Porque você não se sentiria honrado quando você é vivendo uma vida de escravo. É impossível. É impossível ter egoísmo achando que você é alguém, se colocando no mesmo nível de Deus, quando você sabe que diante de Deus eu sou um escravo. Isso traz humildade, humildade que Deus abençoa, humildade que Deus usa essa pessoa para Deus exaltar a ela, e não nós nos exaltando. A vida de um escravo é a coisa mais importante que nós temos que abraçar e pôr em prática em nossa vida. Versículo 20 e 21 parece um pedido meio esquisito. A mãe do Tiago, do João, perguntou: o Senhor declara que no seu reino estes meus seus filhos se assentarão um de lado direito ou outro lado esquerdo. De onde ela pegou essa ideia? Será que ela de repente chegou para Jesus? Jesus tem uma boa ideia, né? Você vai ser o rei. Eu tenho 2 meninos, são bons meninos, criei sozinho. Meu marido Zé estava lá pescando. Eles são muito bons. Eu acho que eles merecem sentar do lado do Senhor nos tronos para eternamente. De onde ela pegou essa ideia? Que a ousadia ela chegar ao Jesus pedindo isso. Em Marcos, a Bíblia diz, Marcos contando a história, ele diz que foram os próprios João e Tiago que pediu isso de Jesus. De onde pegou essa ideia? Mas quando nós lemos um pouquinho para frente, para entender o contexto, capítulo 19, e versículos 25 a 29, podemos entender onde ela pegou essa ideia. Capítulo 19, versículo 25 a 29. Ao ouvirem isso, estava falando sobre a impossibilidade quase para certas pessoas, especialmente os ricos, ser salvos. E Jesus estava ensinando o público muita coisa. E os apóstolos chegaram nele e falaram: mas Jesus, é muito difícil ser salvo. É quase impossível. E Jesus só falou: sim, mas com Deus nada é impossível. E está falando isso, às vezes, esse versículo, essa declaração é usado para muitas outras áreas da vida. Mas Jesus está falando isso sobre salvação. Não é impossível para qualquer pessoa, seja a pessoa mais pobre, nessa ocasião, seja a pessoa mais rica, seja a pessoa pior no mundo. Não é impossível, a salvação está aberta para todos que querem abraçar e aceitar e pedir perdão e entregar a sua vida. Então, esse foi o assunto. E ele fala: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, olha aqui,
Então Pedro, a maioria das vezes é sempre Pedro, respondeu, nós deixamos tudo. Porque, mais uma coisa, nesse trecho aqui também, o jovem rico, que nós conhecemos a história, ele chegou a Jesus, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Jesus falou, cumpre todas as coisas, a lei e tal, mas ele falou, mas eu faço isso. Diz o quê? Então vende tudo que tem, dá para os pobres e me segue. E ele voltou triste, voltou atrás, porque ele tinha muitas coisas. Então ele não estava disposto a se tornar um escravo. O escravo não tem possessões. O escravo não tem valor. Ele é a propriedade dos outros. Então, essa conversão, Pedro lembrando o que ele viu aí, Pedro diz, então, Pedro responde, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Será que nós vamos ser salvos? Porque ter vida eterna, nós cumprimos o que o Senhor disse. Versículo 28, Jesus lhe disse, diga a verdade a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, a volta de Cristo aqui na terra, a terra regenerada para ser um paraíso aqui na terra por 1000 anos. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Não está falando para nós aqui, está falando para eles. Só tem 12 tronos. Vai ser difícil a nossa igreja sentar em 12 tronos. Imagina tantos os salvos. É uma promessa para os 12 apóstolos. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Vai ser a posição glorificada para os apóstolos sobre a nação de Israel no reino de Deus física por 1000 anos aqui na terra. 29. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, todos os outros, nós talvez, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é a promessa. Nós não vamos sentar nos tronos julgando Israel, mas tudo que nós entregamos, quando nós rendemos a nossa vida para ser um escravo. Tem pessoas que aceitam a ideia de aceitar Jesus para ir para o céu, para receber a vida eterna, mas não entregaram nada. Nem a sua própria vida, muito menos as suas coisas. E falam, eu sirvo? Está brincando. Eu vou na igreja, eu vou louvar, eu vou aproveitar tudo que todos os outros servidores prepararam para mim, mas não vou servir. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? Essas pessoas não vão receber. Para entrar no reino de Deus, entraremos como escravos de Cristo. Podemos ver agora que o João, o Tiago e a sua mãe tinham essa na cabeça por alguns capítulos. Eu não sei quantos tempos que passou essa viagem deles subindo para Jerusalém, até a mãe tomou a coragem para convencer, trazer os seus filhos para perguntar, ô Jesus, você lembra daquela coisa que você falou sobre os 12 tronos? Será que tem 12, então vai ter 6 de um lado, e Jesus vai ficar no meio, claro. Vai ser 6 de um lado, 6 do outro. Né? O Senhor já falou que vai ter. Então, dá para pôr os meus filhos, um de cada lado de você. Então, essa estava pensando, só pensando isso. Mas esse pensamento é o quê? Pensamento de escravo. É um pensamento de alguém que quis saber a minha posição, o status. Nós somos um pouco mais importantes que os outros. Os meus filhos são melhores do que os outros. Todos eles dedicaram, todos eles deixaram tudo para seguir, mas os meus filhos são um pouco melhor.
esse tempo todo, desde a conversa de Cristo, estava pensando na posição de honra para os filhos e eles mesmos pensando. E Jesus falou, mas é muito que está pedindo. Isso é muita coisa. Ele estava começando as suas vidas. Eles eram jovens ainda. Para ter essa responsabilidade, lá era promessa para eles, mas eles tinham que seguir. Ele falou, vocês que me seguiram até o fim. E não estava fim ainda. Eles tinham que mostrar com a sua vida que eles mereciam essa posição. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, é pela graça que nós não merecemos a nossa salvação. Mas depois da salvação, para ganhar essas bênçãos eternas, além de ir para o céu, tem muita coisa para nós na eternidade. Mas isso vai depender na maneira em que nós vivemos a nossa vida depois da nossa salvação, como escravos ou não de Cristo. Jesus falou que existe um preço. Para esse nível, existe um preço. Versículo 22 e 23. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Esse cálice, pela cultura deles, era a ideia do sofrimento. Sofrimento cruel e até a morte. Jesus falou, vocês vão poder beber esse mesmo cálice. Você lembra quando Jesus estava orando no jardim de Getsemane antes da sua crucificação? Ele sabendo o que ia acontecer, ele orou para Deus, Deus, se for possível, deixa passar esse cálice. Está falando do sofrimento, grande sofrimento, crucificação, morte na cruz. Mas o que Jesus falou no fim? Mas não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Por quê? Porque Jesus era obediente ao Pai, em submissão ao Pai. Então ele está falando, vocês vão poder beber esse cálice também, e rapidamente, rápido demais, eles falaram o quê? Podemos, responderam eles. Esse foi muito rápido. Muitas vezes nós respondemos no momento de calor, no momento de emoção, no momento de vida ou morte. Deus, eu vou tirar minha vida. Deus, eu faço isso. Deus, eu vou fazer aquilo. Quando nós não entendemos o que estamos fazendo. Deus, faz isso para mim. Deus, faz aquilo para mim. Quando nós não entendemos o custo que vai nos custar, quando nós queremos ser abençoados por Jesus. A Bíblia diz que Jesus falou que realmente vocês vão beber esse cálice. Ele não sabia, jovens, no começo, no auge, aqui o Jesus era muito popular. Ele é aquele homem mais famoso no mundo deles. Quando Jesus andava nas ruas, chegando numa cidade, tinha multidões, como o Justin falou, multidões de pessoas chegando. Imagina a fama de Cristo e a fama dos apóstolos. Eles eram as pessoas mais importantes naquele mundo, naqueles dias. Eles não estavam pensando, e realmente eles não estavam pensando sobre a sua própria morte. Eles entenderam, pelas profecias do Antigo Testamento, que eles mal interpretaram, que o Messias, agora eles entendendo, é Jesus, o Messias vai vir e ele já vai abrir o seu reino físico aqui na terra. Ele ia reinar no lugar dos romanos. E ele seria o povo mais importante eternamente, que ia começar com a presença de Cristo 2000 anos atrás. Eles não entenderam, porque eles ficaram cegos espiritualmente, para entender que Jesus veio a primeira vez para montar o seu reino espiritual nos corações de cada um que crê nele como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. E quando nós obedecemos a Ele, entregamos nossa vida e nós colocamos Ele como Senhor e eu como escravo, nós entramos no reino de Deus. E por 2000 anos esse reino de Deus está crescendo. Um dia, pode ser logo, pode ser antes que certas pessoas morrem aqui,
que Jesus vai voltar pelas nuvens, ele vai colocar os pés aqui na terra, e ele vai implantar esse reino que todos nós que já somos mortos vão voltar com ele, e nós vamos viver nesse reino de Deus por 1000 anos aqui na terra, antes do próximo fase que é eternidade. Pode ser, mas 2000 anos atrás não foi esse momento. Então eles não estavam pensando eventualmente que eles iam, nem Jesus ia morrer. Eles tiraram isso na cabeça deles. Sabe que o Tiago, o que falou aqui, ele foi o primeiro de todos que foi morto por causa do seu testemunho. Ele foi o primeiro. O livro de Atos fala isso. E o João, o irmão mais jovem, o João que escreveu o livro de João, o mesmo João que escreveu o livro de 1º, 2º, 3º João, o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, ele morreu até os últimos, ele foi o último apóstolo vivo. E ele depois foi morto por causa do seu testemunho. Eles beberam o cálice, eles sofreram e eles foram mortos, exatamente como Jesus falou. Mas nesse momento, nessa resposta, eles não entenderam o custo de ser um servo de Deus e receber grandes bênçãos eternas. O maior problema, eu acho, na igreja moderna, a igreja onde todo mundo ama Jesus e todo mundo é salvo e todo mundo vai para o céu. Não importa da sua vida, não importa de você realmente receber Jesus ou não. Não importa se você acha que é melhor de todo mundo, se você frequenta uma igreja ou não até. Você ama Jesus, vai para o céu. Eu acho que o problema maior é que a maioria não sabe o custo. Ele fala, aceito, você quer aceitar? Aceito, vou receber. Vou entregar a minha vida para Jesus. Mas eu vou continuar vivendo a minha vida também. E ao fim de semana, eu vou para a igreja. Eu não matei ninguém, não roubei nada. Então, eu sou bem diante de Deus. Eles não entendem o custo. Em Lucas capítulo 14, Jesus sempre encontrando pessoas. A Bíblia diz em versículo 25, que era uma grande multidão de acompanhado Jesus. Grande multidão de novo. E a maioria estava seguindo Jesus para ser seguidores de Cristo. Pessoas famosas. Se chega um famoso aqui na cidade, quantas pessoas vão seguir, vão ficar atrás? Receber um pouco dessa fama. Multidão. E Jesus sempre fala, vamos ser os seus discípulos. Também eu quero ser os apóstolos. Olha o João, olha o Tiago, olha o Pedro. Eles são famosos. Também vamos ser. E Jesus sempre lembrava do custo. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aí versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Isso é a palavra de Cristo. Ele é o Senhor. Ele decide quem pode e quem não pode ser o discípulo. O custo para ser um discípulo de Cristo é muito alto. Muitas pessoas nas igrejas, na salvação fácil, levanta a mão, repete uma oração, agora eu sou discípulo de Cristo. Vai declarar, podemos. Mas eles não sabem o custo. Eles não sabem o que estão falando. E eles se enganam. Quantas vezes nós lemos quando nós fizemos o estudo de Tiago? Vocês se enganam. Vocês acham que tem vida eterna, mas não tem. Por quê? Porque não cumpriu o custo.
O custo é para amar Jesus acima de tudo, acima de todos. Isso significa colocando Jesus na prioridade na sua vida. Na prioridade antes da sua própria família. Antes de tudo, pensamos em Jesus. Não na última coisa, domingo de manhã, levantando, acho que eu vou na igreja hoje. Escola dominical não, mas eu vou no culto hoje à noite. Quarta-feira, não, eu trabalhei, estou cansado. Estou colocando outras coisas, meu trabalho, 1000 coisas, estou colocando uma prioridade acima de Cristo. Jesus está falando, você não pode ser, desculpa, mas não pode ser o meu discípulo. Se você não carrega a sua cruz, a cruz é o símbolo da morte, de sacrifício. Uma vida cristã, um discípulo de Cristo, é uma vida de sacrifício. Se você não renunciar, tudo que você possui, todos os seus bens, não pode ser. Essa é uma vida de um escravo que não tem nada no seu nome. E claro que não está falando essas coisas fisicamente. Nós não carregamos uma cruz aqui dentro da igreja para mostrar que estou carregando minha cruz. Não, mas eu estou sacrificando até coisas importantes na minha vida. Mas essas coisas podem ser que estão atrapalhando a minha vida, a minha prioridade. Então eu vou sacrificar, eu não vou fazer aquilo. Eu não vou trabalhar todos os domingos para que eu possa ganhar mais. Eu já estou trabalhando segunda, talvez até sábado. Domingo, eu vou deixar. Eu vou sacrificar aquele R$1.000 de domingo para saber, para falar para todo mundo, o Jesus é prioridade. Eu vou na escola dominical, vou aprender a Bíblia, eu vou louvar a Deus, como ele diz, o Lucas, com a comunidade, que é a coisa mais importante da semana que nós podemos fazer. Eu vou ser um escravo. Onde tem o meu mestre, eu quero estar também. A maioria das pessoas não sabem, porque a maioria das igrejas não fala sobre o custo. Porque quer encher o auditório com as pessoas, mas não estão preocupados com as vidas, as almas diante de Deus. Versículo 24 fala sobre o que acontece quando nós pensamos só em nós. A cegueira de egoísmo. Versículo 24, voltando para Mateus 20. Mateus 20, agora 24. Quando os outros 10 ouviram disso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então, desde aquele tempo que falaram sobre os tronos, na cabeça deles, todo mundo estava pensando. Eu não sei por que eles ficaram indignados. Eu não sei se eles acharam, puxa, vocês são muito ruins falando isso para ele. Ou talvez eles ficaram indignados porque eles falaram antes dos outros. A minha mãe não estava aqui para falar com Jesus. Não sei, a Bíblia não fala, mas eles ficaram indignados com os 2. Mas o que eu sei é que todos estavam pensando sobre o quê? Esses tronos. Coisas que nem eles tinham, segundo Jesus, podia decidir naquela hora. Só o Pai que está observando as suas vidas. Mas eles estavam focados em uma coisa só. Eles, posição deles. E quando nós estamos focados em nós, nossos olhos virados por dentro, eu não estou vendo os outros. Impossível. Não estou vendo a necessidade dos outros, que Jesus disse, eu tenho que servir os outros. Eu não estou vendo o relacionamento, ouvindo, lendo o que eu tenho com Cristo, com Deus, que está dizendo que eu tenho que ser um escravo de Cristo. Eu não estou vendo essas coisas, porque os meus olhos são fixos na minha pessoa, o que eu vou ganhar, o que eu vou ter. Eu vou entrar na igreja, não para servir, eu já ouvi, isso foi muitos anos atrás, ninguém aqui, mas a primeira vez teve um visitante que se tornou eventualmente um membro da igreja, mas a primeira vez ele não foi criado na igreja, nada. E a primeira vez que ele entrou na igreja, isso foi quando a igreja Nova Vida era numa casinha. Antes construímos o prédio, era
30 pessoas numa casa alugada que nós reformamos para um santuário. Ele chegou, gostou, depois do culto, falou: o que eu tenho que fazer para ser um pastor? A primeira vez, não estava pensando em nada como eu posso servir. Eu quero ser aquela pessoa que fica na frente, que todo mundo acha grande coisa. Quando nós somos focados em nós somos cegos das coisas de Deus. Por que eu estou falando isso? Até o versículo 20, a conversa, tronos. Mas o que Jesus falou antes de versículo 20? Que declaração mais importante do mundo que Jesus declarou para eles, antes de versículo 20. Vamos voltar para versículos 17 a 19. Estamos em Mateus 20, a conversa de Jesus, antes que a mãe dos meninos, o Tiago e João, chegou a Jesus. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, essa grande multidão, pessoas, os discípulos e as suas mães, alguns, a sua mãe, Maria outros. Olha aqui a conversa. Jesus andando. Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem, que ele sabia que era ele mesmo, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitam e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Que declaração! Imagina, eles não compreenderam antes disso. E Jesus chamou em particular, ele saiu do grupo grande de WhatsApp e falou só no particular deles. Ele disse: olha gente, vou te falar, eu vou preso, vou ser maltratado, vou ser crucificado, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. E sabe o que é isso? Isso é evangelho. Isso que salva. Essa foi a razão, essa foi quando Jesus cumpriu a salvação de todo mundo na terra que crê nele como Salvador. Isso é a declaração mais importante da Bíblia inteira. Isso é tudo do Antigo Testamento e Novo volta para essa declaração de Jesus. Eu vou morrer no lugar de todos, mas eu vou ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Essa foi a declaração maior que nós podemos imaginar. E sabe que os apóstolos falaram depois disso? Mas e os tronos? Onde nós vamos sentar? Eles eram completamente cegos da declaração da verdade mais importante para o mundo, porque estava pensando nas suas posições dentro do reino de Deus. Eu lembro quando a primeira vez que eu visitei o Brasil, foi em 85, eu acho. Não, desculpa. Nós casamos em 83. Foi no ano 81, visitei a primeira vez. E o pai da Peggy era um pastor de uma igreja em São Paulo, e a Peggy tinha 16 anos, e ela estava ensinando, eu fui lá, e ela estava ensinando escola dominical. É uma casa, também é uma casa que foi reformada para ser uma igrejinha lá em São Paulo, e ela estava ensinando, eu entrei lá para ver a minha namorada ensinar as crianças. E ela falando, ensinando, do jeito que Peggy ensina hoje, ela sempre ensinava daquele jeito, até com a criança essa idade. E ela ensinando, e no final, e grandes coisas ela estava ensinando a essas crianças. E no final, ela falou: alguém tem pergunta? Essa menina levantou a mão e falou: muito bom, né? Ela entendeu, ela fez uma pergunta para a Peggy, e Peggy respondeu a ela. Eu não entendi nada, mas na minha cabeça, essa menina captou essa mensagem e participou na conversa. E depois, voltando para casa, eu fui
que é a palavra. Eu fui impressionado com isso, né? Porque eu fiquei, Peggy, lembra aquela menina que fez a pergunta? Ela tinha uns, talvez 4, 5 anos. Eu falei, mas o que ela perguntou? E Peggy falou, ela levantou a mão e Peggy falou, sim. Ela falou, a minha mãe fez pipoca ontem. E Peggy falou, muito bom, né? Então, só falta os apóstolos. Jesus falou, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que vocês acham? E o João e o Tiago, ontem a minha mãe, ela fez pipoca. É tão ridículo, tão triste, realmente. E sabe que até depois da ressurreição de Cristo, até quando cumpriu tudo isso, e eles no terceiro dia, Maria falou, gente, eu fui lá para visitar, para preparar o corpo de Cristo para o sepulcro, mas ele não está lá. Nós olhamos lá, a pedra está fora, nós olhamos lá dentro, o corpo de Cristo não está lá. É o terceiro dia depois da crucificação. E os apóstolos correram para lá e eles não entenderam. Quando qualquer um de nós, quando nós somos focados em nós ficamos cegos das verdades tão importantes da nossa vida. Nas igrejas, quando a coisa maior é para dar título das pessoas. Você é pastor de isso, tem um monte mais pastores do que membros. Todo mundo é pastor de alguma coisa. É esse título, essa posição, esse status. Que a igreja até faz a pessoa pensar mais da sua posição do que o fato que é um servo, é um escravo. Jesus fala isso. Você quer ser importante? Ser um servo. Você quer ser o maior? Ser um escravo. Cada vez, irmão e irmã, que o seu orgulho aparece na sua vida, até aqui na igreja, procurando posição, poder, fama, honra, pode ter certeza que não está ouvindo Jesus falar. Não está. É impossível. Como pode resolver? Voltando para nosso texto, versículo 25, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Essas duas palavras, servo e escravo. O servo, versículo 26, é nossa palavra no grego, diáconos. Diáconos, que é a palavra que significa o verbo servo. Nós entendemos que depois que se tornar um título para os servidores da igreja, nós temos diáconos aqui na nossa igreja, nós vamos ter que ter mais ainda, mas temos diáconos e a maioria das igrejas tem diáconos. Os diáconos eram posição importante na Bíblia, mas tinha requerimentos, tem ainda, para ser um diácono, e uma das coisas é para ser cheio do Espírito Santo e humilde na sua vida, para ter o título do diácono. Se alguém quer ser um diácono, mas ele quer só para a posição, jamais deve colocar nessa situação. A palavra básica diáconos fala sobre, foi usado como um garçonete, um atendente. A pessoa que através da sua posição, voluntariamente ou mandado, vai servir os outros, como garçom, atendente, e ajudando os irmãos na igreja. Todos nós devemos ser diáconos, servos. Ele diz, todos vocês, você quer ser mais importante, ser um diácono. Não o título, mas serve uns aos outros. Nós servimos o quê? Como garçom, você vai no restaurante, vai sentar, vai receber o quê?
Um cardápio. Vai olhar no cardápio, tem todas as opções. Tem todas as opções e você vai falar, garçom, eu não sei como vocês fazem aqui. Vem aqui para me servir. Ele vai correndo lá e você fala, não tem nada aqui que eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele vai dizer o quê? Mas eu posso só te servir o que está escrito aqui. Esse é um papel do servo. Ele só pode servir o que já está escrito. Quando nós servimos uns aos outros, não é para inventar coisas e aí você precisa disso, eu faço isso. Não, nós temos o cardápio aqui do que nós podemos servir, como nós podemos ajudar uns aos outros. Nós não inventamos, nós não mudamos o cardápio, porque assim não vem de Deus. Deus tem o cardápio divino, comida divina, alimentação espiritual, e é só aqui. Nós não podemos inventar os outros. Jesus falou, se você quer ser importante, serve. Tá? E depois ele leva mais profundo. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Outra palavra que muitas vezes é traduzido servo. Mas realmente aqui está certo. Escravo. Essa é a palavra doulos no grego. E essa realmente é um escravo, de verdade. A pessoa que ou foi vendido para um senhor, o mestre, ou nasceu por causa da pobreza da sua família na escravidão, ou perdeu uma guerra e como prisioneiro da guerra, ele se tornou propriedade de um senhor. Mas ele não tem nenhum direito, ele não tem nada, ele não possui nada, ele não pode decidir nada da sua vida, ele vive cumprindo os desejos, seja bons ou ruins, do seu mestre. Só isso. Não era uma vida de honra, não era vida para a maioria muito feliz. Tudo dependia no caráter do mestre, do Senhor. Por isso, no Novo Testamento, é falado muito. Irmãos da igreja, você é escravo, que naquela época tinha muitos escravos. No reino, no imperador romano. Tinha muitos, e muitos aceitaram Jesus e começaram na igreja. Ele diz, você é escravo? Seja o melhor escravo possível, obedece. Trabalhe para o seu mestre como se fosse Jesus mesmo. Honra a ele. Vocês que são senhores, mestres, trata os seus escravos com amor, com respeito. Então, ele ensina como fazer o melhor numa situação ruim. Ele está dizendo para os seus apóstolos que se acharam grandes homens, não vamos sentar no trono do lado de que não vamos julgar a nação de Israel. Olha quem somos nós. Ser escravo. Enquanto espera para Jesus, os humildes, exaltar na posição alta na eternidade, enquanto espera para esse dia, servem, vivem como escravos. Diáconos enfatiza o que faz. Doulos enfatiza a quem você pertence. No reino de Deus, deve tornar-se um diáconos, porque você é um escravo. O escravo não tem direito de dizer, eu não vou te servir. Eu quero ser parte do seu reino, eu quero receber, eu quero herdar as coisas grandes de Deus, mas eu não quero te servir, porque eu não sou escravo, eu sirvo. Está brincando, isso é importante, mas para ter o que Jesus prometeu, temos que ser assim, não porque nós falamos, porque Jesus falou. Voluntariamente servindo os outros, porque sabe que é um escravo de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Nosso destino depende no caráter de Cristo. E pode depender, pode confiar nele. Ele, como mestre, ele nos ama mais do que nós podemos imaginar. Ele só quer o melhor, ele quer nos proteger.
Ele quer colocar os limites ao nosso redor e não passa para lá ou para cá para não nos machucar, não destruir a nossa vida, não nos deixa desprotegidos para o inimigo vem para fazer mal. Toda a parte do Novo Testamento ensina como um escravo é abençoado pelo seu mestre. E tem bênçãos que nós nem podemos imaginar. E Jesus falou, além de tudo isso que eu faço para vocês aqui na terra, eu estou voltando para o céu para construir uma mansão para você, eu volto aqui e para levar vocês para sempre. Tem tanta coisa como um escravo, não é uma coisa ruim quando nós pensamos no cristianismo. É a posição mais exaltada que pode ser, mais abençoado. Mas nós temos que nos humilhar e servir. E não pode ser um serviço fingido, não pode ser uma coisa falsa, fake. Tem que ser, porque Jesus é o meu Senhor. Eu sou escravo dele. Um escravo obedece sem questionar o seu mestre. O nosso mestre Jesus nos manda servir uns aos outros. Quando você dá uma coisinha para uma criança, o menor dessas, você está servindo Jesus. Jesus falou isso. Quando você passa roupa, nós temos o nosso ministério social para servir a população que não tem tantas coisas. Quando nós entregamos e damos roupa para os que não têm, Jesus falou, você está me servindo. Quando você visita as pessoas nos hospitais, nas prisões, no nome de Jesus, trazendo como servo, como garçom, o cardápio cristão para oferecer as bênçãos de Deus, orações de Cristo, você está servindo a Cristo. Quando você dá a sua vida inteirinha para servir na sua igreja, limpando o chão, ajudando o estacionamento, fazendo som, pregando, ensinando as crianças, você está servindo Cristo, porque você é o escravo dele. E quem é o nosso exemplo? Jesus. Versículo 28, voltando para Mateus. Quem quiser ser primeiro deverá ser o escravo, como o Filho do Homem, Jesus mesmo, que não veio para ser servido, essa palavra diáconos, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como em resgate por muitos. Ele veio para servir. Quando ele deu esse exemplo de lavar os pés dos apóstolos, a palavra diáconos, servir. Quando ele dá a sua vida como resgate na cruz, isso é um escravo. Jesus era um servo para nós e o escravo de Deus. Procura na sua Bíblia, nosso tempo está terminando, mas por favor, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1. O Paulo está falando para essa igreja, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, algo profunda, afeição e compaixão. Então, se tem alguma coisa tão profunda que nós podemos passar para vocês, ele diz, completem a minha alegria, como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuida não somente os seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês, nosso exemplo, a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se. Não entender e não aceitou. Não, eu não posso me abaixar. Eu sou Deus, eu sou Criador, eu servo, eu. Está brincando. Ele não pensou desse jeito. Ele, como todo-poderoso, fez o quê? E se encontrando em forma humana, e não somente humana, ele não chegou aqui como rei, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte da cruz.
Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso não é diáconos, isso é escravo. Jesus não veio aqui nesse mundo só para nos servir. Ele veio aqui como escravo, não nosso escravo. Tem pessoas que acham que Jesus é meu escravo, ele faz o que eu mando. Se eu quero qualquer coisa, eu tenho fé em que qualquer coisa, ele é obrigado a me dar. Pessoas pregam isso, como Jesus fosse nosso escravo. Ele não é nosso escravo, ele é escravo de Deus. Ele se colocou naqueles 33 anos aqui na terra como escravo de Deus, obediente, em submissão até a morte da cruz. E ele, como escravo, o que ele fez? Ele serviu nós. Ele era um servidor. Ele deu a sua vida para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Mas ele fez isso porque ele entendeu a sua posição diante de Deus. Escravo. Nós somos escravos. Mas eu não sou o seu escravo. Você não é o meu escravo. Nós somos escravos de Deus. Nós não mandamos, exigimos coisas uns aos outros, como nós somos superiores e mandamos. Uma igreja que manda desse jeito não entende. Todos nós somos escravos. Você que é o mais importante, tem essa posição aqui na frente, deve ser o mais escravo de todos. Entendendo que eu sou escravo de Deus. E para obedecer a Deus, nós temos que servir. Nós temos que servir uns aos outros. Tem pessoas que servem só quando vai ganhar alguma coisa, uma compensação, um dinheiro em volta, aí eu vou. Sabe que ninguém aqui ganha. É tudo voluntário, tudo serviço. Todos. Se você está servindo a igreja, está fazendo pela obrigação, achando que alguém está obrigando você a fazer porque está em cima de... Não é certo. Nós somos escravos de Deus, servos uns aos outros. E o que vai acontecer? O que aconteceu com Jesus? Sempre nosso melhor exemplo. Por ele fazer essa decisão, para ele tomar essa atitude, para ele achar, eu sou Deus, mas também eu posso ser servo. Ele fez tudo, obediente até a morte da cruz. Por isso, e só por isso, Filipenses 2, 9 a 11, continuando em Filipenses. Por isso, tá? Temos que entender isso bem, por isso, por Jesus se humilhar, por Jesus ser escravo de Deus, por Jesus completar a missão de Deus de morrer, ser crucificado e ressuscitar, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, todos os poderes, potestades, demônios, todos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Para a glória de Pai, o Senhor do Mestre. Quando nós assumimos a posição que fomos chamados, entendemos que eu vou servir com alegria, como Jesus fez, até a alegria da morte da cruz, porque eu sou escravo. Eu sei que eu me humilhando, vivendo, até recebendo todas essas bênçãos aqui na terra, que Deus me abençoa, não parece que eu sou escravo. Eu tenho muita coisa boa, mas no meu coração eu sou um escravo. Deus manda, eu faço. Obedeço a Ele, é a minha vida. Quando isso acontece, Ele vai nos exaltar, vai nos chamar. Agora entra, você pode herdar o meu reino. Os apóstolos, vocês fizeram bem, todos vocês completaram a sua missão, todos vocês foram mortos. Aqui temos tronos de vocês. E nós?
que vai ser, mas vai ser uma posição exaltada além da nossa imaginação. Quando os grupos de louvor vêm aqui, sentados nos tronos, para eles era um resultado de uma vida de escravo espiritual. E você? Não será através da sua grandeza, a sua aparência, a sua roupa, o seu status, as suas boas obras, o seu talento, que vão determinar a sua posição eterna. Vai ser simplesmente a sua atitude, a sua entrega. Sabe que eu falei que teve 3 maneiras principais para a pessoa ser escravo na época de Cristo: prisioneiro de guerra, nasceu na escravidão, ou foi vendido de um mestre para o outro, por causa de, às vezes, não podia pagar as contas. As 3 maneiras nós somos escravos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus morreu para nós. Ele batalhou para nós. Ele ganhou a guerra espiritual. Ele nos livrou dos correntes de Satanás sobre a nossa vida. Ele nos livrou. Nós éramos prisioneiros e agora somos prisioneiros de Cristo. Quando nós levantamos nossas mãos e nós entregamos, nós rendemos a Ele. Somos prisioneiros da guerra espiritual. Agora pertencemos a um novo Senhor que ganhou a batalha, Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Nós nascemos escravos. Não podemos não identificar com isso. E a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Somos escravos, mas escravos abençoados, com um mestre que nos ama mais do que podemos imaginar. Terminando, Salmo 100. Salmo 100. Aclamam o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconhecem que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nós temos um Senhor, um Mestre, que nos ama. Não existe uma posição mais privilegiada nesse mundo do que entender que eu sou escravo desse Senhor. Quando nós reconhecemos isso, a única coisa que nós devemos pensar: como eu posso te servir? Como eu posso servir? Tem tanta coisa aqui na nossa igreja, tem tantos ministérios e todos faltando pessoas para servir. Tantos. A maioria dos escravos aqui nessa igreja estão servindo em vários ministérios para cumprir o que tem que ser feito. Mas não deve ser assim. Não deve sobrecarregar um grupo pequeno. Se cada um de nós participamos em alguma coisa, não existe, pode ler todos os livros sobre as igrejas, não existe alguma igreja, algum pastor que escreveu: na nossa igreja 100% dos membros estão servindo. Vamos ser a igreja que escreve esse livro. Vai ser único. Tá. Nada é impossível. Vamos ficar em pé. Faz um compromisso. Jason falou domingo passado.
Pense. Não sei o seu coração. Eu sei que muitos aqui já servem. Eu não sei o seu coração. Mas enquanto nós cantamos, acerte isso com Cristo. O altar está aberto.